Seu casamento tem futuro? O que pode ser feito para melhorar o seu casamento, né? Então eu vou começar a fazer uma série de lives sobre casamento real, o casamento de verdade, o casamento que tem rotina. Lembrando que rotina é diferente de monotonia, tá? Aquele casamento que vale a pena ser vivido, que tem conflitos e que podem ser resolvidos e que são resolvidos de maneira respeitosa, tá? Não existe uma relação sem conflito, nenhum tipo de relação é sem conflito. Toda relação é inerente à relação a algum tipo de conflito. Então, já quero tirar isso da sua cabeça. Por isso que eu vou falar sobre o casamento real, o casamento de verdade, o casamento do dia a dia, o casamento depois de alguns anos de casamento, que é diferente do casamento, né, no início do casamento de poucos anos, né, o casamento de um ano tem algumas características que são diferentes daquele casamento que está acontecendo há 3 anos ou há 5 anos, que é diferente do casamento de 10, 15, 20 anos, tá? Então, quero falar para você sobre o casamento real, aquele casamento de pessoas maduras, que já estão há algum tempo juntas, pessoas que têm filhos e que às vezes começam a pensar, né, e a repensar se a relação vale a pena. Coloca a cabeça no travesseiro e fica se questionando. Será que esse relacionamento vale a pena? Será que isso tem futuro? Até onde que eu devo continuar nessa relação? Será que eu estou insistindo ou persistindo nesse relacionamento, né? Então é sobre esse casamento que eu quero falar com você, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então a falar sobre o casamento, né, real, casamento de verdade. Então, primeiro quero falar para vocês, se eu olhar para o lado aqui, estou olhando para algumas anotações para não fugir muito, né, senão eu acabo voando e às vezes falando sobre algumas coisas que não estão exatamente relacionadas com o tema daquilo que eu quero falar hoje para você, mas eu quero te lembrar que, primeiro, manda curtida aí pra mim, manda coraçãozinho, curte. Se você não tá gostando, descurte, tá? Manda assim, eu sei que no Instagram não tem essa possibilidade, mas nem no Facebook, eu acho, mas no YouTube tem essa possibilidade. Se você gostou, dá um joinha, se você não gostou, coloca assim, tá bom? Mas faça alguma coisa aí pra eu saber se você tá gostando ou se você não tá gostando, tá? Você não tem que gostar, mas eu gosto de saber como é que tá sendo aí a sua reação, beleza? Eu vou começar a fazer uma série de lives falando sobre casamento real, tá? Ótimo, Julie, muito obrigada, valeu! Então eu vou começar a fazer uma série de lives falando sobre casamento real. O que é o casamento real? Casamento real é aquele casamento de verdade, é o casamento do dia a dia, é o casamento que às vezes tem alguma discussão, tem conflito, mas que a situação é resolvida de maneira respeitosa, tá? O casamento real é aquele casamento onde as pessoas sabem se comunicar, sabem conversar, sabem se respeitar. E talvez você não esteja vivendo esse momento no seu relacionamento, e eu te entendo. E eu imagino que você, quando coloca a cabeça no travesseiro, você fica pensando, você fica imaginando, será que esse relacionamento vale a pena? Até quando esse relacionamento vale a pena? Será que eu estou persistindo ou eu estou insistindo no meu relacionamento, tá? E eu quero te ajudar a tirar isso da sua cabeça. Eu quero ajudar você a desmistificar, né, aquilo que tem de ruim no seu relacionamento e viver um relacionamento gostoso e que vale a pena. Obrigada. O marido veio trazer uma água pra mim. Então eu quero ajudar você a viver um relacionamento gostoso e que vale a pena. É um casamento real, é um casamento que sim, vai ter discussão, e que bom que vai ter discussão, tá? Discussão é diferente de briga, tá?
Discussão é quando cada um pode colocar o seu ponto de vista, colocar a sua opinião e vocês vão discutir ideias, tá? Vão discutir opiniões divergentes para entrar em um consenso, para vocês fazerem os acordos de vocês. Então, seja muito bem-vinda, sejam todos bem-vindos aqui aos meus canais, onde eu estou transmitindo, onde eu vou passar alguns dias aí, algumas lives falando sobre esse assunto, sobre o casamento real, para ajudar você a se entender, se conhecer, entender e conhecer o seu marido, sua esposa, seu parceiro, para vocês poderem viver esse casamento real, esse casamento que é gostoso e que vale a pena ser vivido, tá? E meu nome é Clara Emília Piffer, você pode me chamar de Clary, se quiser, tá? Eu ajudo você a viver mais feliz e confiante, realizada no seu casamento, tá? Há mais de 15 anos que eu ajudo famílias, que eu ajudo a clarificar as relações familiares e ajudo especialmente as mulheres, que são o meu maior público, mas eu ajudo famílias, eu ajudo as pessoas a terem um relacionamento gostoso e que vale a pena, tá bom? Bom, hoje eu quero falar com você, te ajudar a entender como que você pode começar uma mudança, como que você pode começar a viver esse relacionamento, esse casamento gostoso e que vale a pena. Qual seria o primeiro passo, o passo mais indicado, o principal para você pensar sobre o seu casamento? Para você chegar a essa conclusão, será que vale a pena? Será que eu estou insistindo ou será que eu estou sendo persistente? Existe uma diferença entre você ser insistente e ser persistente. Insistente é aquela pessoa que mesmo quando as coisas, tudo ali está óbvio, de que não vale mais a pena, de que aquilo está acabado, ainda assim ela continua dando murro em ponta de faca. Ainda assim ela continua naquela relação e ela está sozinha naquela relação. Persistente é quando você percebe que existem mudanças a serem feitas e que as mudanças precisam acontecer a partir de você. E a única pessoa que é capaz de começar a fazer algo para mudar o casamento é você, tá? Então, eu quero te ajudar nessa live de hoje a pensar sobre isso. Quais são as mudanças que você precisa fazer em você para você ter a mudança que você quer começar a ter no seu casamento, para você viver um casamento real, tá? Eu quero que você entenda que também não vai ser só aqui com essa live, né, que você vai ter um discernimento total disso, o quanto que vale a pena você persistir. Não vai ser só com essa live de hoje que quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, talvez você não fique mais com essa dúvida, com essa interrogação. Até quando vai o meu relacionamento? O que eu posso fazer pelo meu relacionamento? Não. Por isso que eu vou fazer uma série de lives nessa semana e na próxima também, tá? E depois disso também eu vou fazer em abril um webinário onde eu vou falar sobre outras questões, outros temas, né, outros assuntos relacionados a casamento, né, a relacionamento, e que eu não gostaria de ficar picando esse conhecimento, né, em várias lives. Eu quero ter um dia onde eu possa falar por mais tempo com você, para meio que fechar com chave de ouro aí essas semanas de lives que eu vou fazer, e em abril eu vou fechar com chave de ouro através desse webinário que eu vou fazer em abril, falando um pouco mais sobre o casamento real, tá? Casamento que vale a pena ser vivido, apesar de conflitos, porque os conflitos são inerentes a qualquer tipo de relacionamento, tá? Essas lives, a live de hoje, essas lives que eu vou fazer,
não é para quem acha que o outro tem que mudar, não é para quem acha que o relacionamento já está perfeito, que não precisa fazer nada para ele ser melhor, que você já está no ápice, né, do seu relacionamento. Essa live não é para você que acha que esse não é o momento para você começar uma mudança no seu casamento, tá? Então, se você acha que o seu relacionamento já está ótimo, ou se você acha que você não precisa mudar em nada, ou se você acha que esse não é o momento para você pensar nas mudanças necessárias para você ter um casamento real, gostoso e que vale a pena, então essa live não é para você. E para quem que é, então, essa live, essa série de lives e o webinário que eu vou fazer? Para você que quer melhorar o seu casamento, o seu relacionamento, para você que sabe que mesmo que o seu casamento esteja bom, esteja bacana, sempre tem alguma coisa para ser melhorado ainda mais. É para você que sabe que a mudança precisa partir de você, né? Que você é a pessoa que tem condições de ter esse relacionamento gostoso e incrível, e é para você que entende que esse é o momento, que é agora que você pode começar a fazer as mudanças necessárias a partir de você no seu casamento, no seu relacionamento, tá? E o que eu quero trazer para você hoje? Veja, quando a gente está já há algum tempo em um relacionamento, né? Há alguns anos em um relacionamento, a gente costuma mudar o padrão, né? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. A gente costuma mudar o padrão, a gente costuma mudar aquilo que a gente mais faz no nosso namoro, que é olhar as qualidades e os pontos positivos da pessoa com quem a gente está, tá bom? Vai mandando coração aí que eu fico super feliz, pode continuar, tá? Vai me dando joinha, vai me dando curtida, porque eu preciso disso para esse conteúdo ser distribuído para mais pessoas, lembrando que não vai ficar gravado, tá? Não vai ficar disponível, pelo menos não agora. Encerrou a live, ela não vai ficar mais à disposição de vocês. Então, quando a gente já está há algum tempo em um relacionamento, a gente perde um pouco essa habilidade de olhar para o outro com olhos um pouco mais carinhosos, com olhos um pouco mais agradecidos, de olhar para os pontos positivos daquela pessoa, entender os pontos negativos ou os pontos de melhoria daquela pessoa. E a gente começa a se fixar demais nos pontos negativos, né? Naquelas características que não nos agradam tanto assim. E aí começa a tornar um relacionamento chato, um relacionamento sem graça, um relacionamento tenso, um relacionamento onde nenhum dos dois tem prazer de estarem juntos, de estarem um com o outro, porque a gente perde essa habilidade. O excesso de convivência, o excesso de intimidade, às vezes faz com que a gente vá tendo essas pequenas atitudes que eu chamo de pouco respeitosas com o outro, e a gente começa a olhar e se fixar apenas naquilo que o outro tem de negativo. E a gente olha para muitas coisas, para muitos pontos negativos do outro. E acabamos nos tornando, sabe, aquela pessoa chata, aquela pessoa reclamona, aquela pessoa que está sempre com uma crítica na ponta da língua para fazer, aquela pessoa que quando o marido sai do trabalho, quando o marido chega em casa, é problema em cima de problema, reclamação em cima de reclamação, coisa negativa em cima de coisa negativa que a gente tem para falar. Ao invés da gente ter aquele hábito que costumávamos ter durante o namoro ou o início do casamento, de elogiar, de ser apoio, de ser suporte para o outro, tá? Oi, Adriano, seja bem-vindo. Ó, aqui, quem entra na live tem pedágio, tá? Tem que mandar aviãozinho para 5 pessoas, compartilhando essa live para mais pessoas chegarem aqui. E tem que me mandar corações também, porque eu gosto muito de receber corações, tá bom?
então eu quero saber de você, tá? Eu quero saber de você, eu quero que você pense aí com você, tá? Quais são os pontos positivos do seu marido? Ou da sua esposa, né? Do seu namorado, da sua namorada. Quais são os pontos positivos? Eu vou falar mais aqui do seu marido, por quê? Porque eu trabalho muito mais com mulheres, tá? Muito mais com mulheres. Então eu vou falar do marido, mas transfira aí para o relacionamento que você tem, tá bom? Oi, Emily, seja bem-vinda. Olha, pensei em você essa semana e coloquei aqui na minha agenda de procurar o seu pai para eu saber o seu telefone, porque você falou que tinha mudado o seu telefone, né? Então vamos lá, continuando. Quero que você pense, por quê? Eu quero que você pense nas características positivas do seu marido, por quê? Porque foram elas que fizeram com que você tivesse interesse e você se apaixonasse por ele. Então, quero que você pense naquilo que ele tem de bom, naquilo que fez com que você o conhecesse e quisesse continuar se encontrando com ele, se relacionando com ele, que levou vocês até decidirem se casar, tá? Uma coisa bem interessante para você ter isso em mente, para você conseguir resgatar essa lembrança dos pontos positivos e das qualidades do seu parceiro, você buscar coisas do passado de vocês. Então, bilhetinhos que vocês escreviam um para o outro, que você escrevia para ele, cartões que você escrevia para ele, e-mail que você escrevia para ele, enfim, se você costumava fazer um diário, uma agenda, alguma coisa assim, que você revisite isso para você se lembrar, né? Porque às vezes a gente está num momento tão tenso do relacionamento, o casal está num momento de tanta angústia, dor no relacionamento, que eles nem conseguem se lembrar disso. Nem conseguem se lembrar disso. O que era que eu admirava e que eu gostava nessa pessoa no início do relacionamento, que hoje eu não estou conseguindo mais ver, não estou conseguindo mais olhar. E se volte para aquilo e tente se lembrar daqueles momentos, por que você escreveu aquilo que você escreveu, né? E quais eram os pontos positivos que você admirava naquela pessoa, naquele período, e o quanto daquilo que o seu parceiro, que o seu marido ainda tem, tá? Isso é um treino bem interessante de ser feito, que vai ajudar você a resgatar, né, essas coisas gostosas do início do relacionamento e que vão se perdendo ao longo do tempo, principalmente em relacionamentos de longa duração, tá? Aqui, ó, no Facebook, a Esther colocou: faço sempre isso, é muito significativo. É verdade, Esther, você tem toda a razão. Você sabe que essa semana eu estava organizando aqui algumas coisas no meu escritório, eu estava mudando algumas coisas de lugar, e eu achei vários cartões, assim, que eu escrevi pro Edu de momentos diferentes, né? Aniversário de namoro, aniversário dele, alguma outra data comemorativa, Páscoa, por exemplo. E isso me fez reviver também, né? Exatamente isso. Algumas coisas, algumas características dele que, justamente pela convivência, né? Pelo excesso de convivência, principalmente agora durante a pandemia, que nós dois estamos exclusivamente em home office, que a gente acaba se esquecendo, que acabam se perdendo por conta da rotina, né? Do excesso de presença, por conta de pequenas coisas que a gente deixa passar, porque a gente acaba se habituando e achando que vai ter para sempre, né? Aquele outro ali do nosso lado, que a gente fica deixando para depois pequenas gentilezas, e aí o relacionamento vai se tornando monótono, enfadonho, sem graça, tenso, tedioso, né? E a gente precisa resgatar, então,
essas pequenas gentilezas que costumávamos fazer no início do relacionamento ou durante o namoro, para que o relacionamento seja gostoso, para que ele valha a pena. Então, muito legal que você faça isso, viu? Parabéns! E aí, eu quero que você pense assim. Hoje, eu vou pedir para você pensar em algumas situações, em algumas coisas únicas, tá? Primeira coisa única que você vai fazer. Qual era a característica que você mais admirava enquanto vocês estavam aí no início do relacionamento? Qual era a característica que você mais admirava no seu parceiro, no seu marido, tá? O que você mais gostava nele? Depois, você vai pensar se ele ainda mantém essa característica, mas você não está conseguindo enxergar, ou talvez o seu comportamento não esteja permitindo que ele mantenha essa característica na relação. O que aconteceu para que isso tenha se perdido, tá? Então, essa é uma única coisa que eu quero que você se foque. Qual era a característica que você mais admirava nele? E ele ainda mantém isso no comportamento dele? Se ele mantém, ótimo, você vai fazer um elogio para o seu marido. Você vai pensar em maneiras diferentes de mostrar para ele o quanto que essa característica, na sua opinião, é positiva para o relacionamento de vocês, tá? Segunda única coisa que você vai se focar é aquilo que você não gostava nele, no comportamento dele, aquilo que talvez te incomodava. O que era? Você consegue se lembrar? Porque talvez hoje você esteja se focando em tantos pontos negativos, tantos defeitos no seu marido, que é um excesso de negatividade, é um excesso de crítica, tá? E esse excesso faz com que as coisas boas fiquem escondidas. Então, vamos imaginar que você tem um jarro com um pouco de água limpa, linda, cristalina. Só que de repente você vai enchendo de pedra naquele jarro que tem um pouco de água. Você vai enchendo de pedra. Chega uma hora que você não vê mais onde é que está a água. Você não consegue perceber que tem água ali, porque você colocou tanta pedra, que não dá mais nem para notar que existe uma água limpa, linda e cristalina ali, né? Eu estava lendo esses dias que para cada crítica que a gente faz para uma pessoa, para aquela crítica perder a força, você precisa fazer 3 elogios. 3 elogios. E o que eu estou pedindo para você hoje não é fazer 3 elogios para cada crítica. O que eu estou te pedindo hoje é para você se focar em uma característica positiva do seu marido, uma única, e você pensar em maneiras diferentes de mostrar para ele o quanto que isso é importante, é significativo para você na relação de vocês, e o quanto que... e elogiá-lo, né? Elogiá-lo de várias formas, de várias maneiras diferentes, tá? Então eu quero que você se foque em um único ponto, em um único item, tá? E vamos ver a diferença que isso vai fazer. Eu quero que você pense também, além de pensar na única característica, uma única característica, e em maneiras diversas de você colocar isso para ele, de você elogiá-lo, de você deixar claro o quanto que isso é significativo para você, eu quero que você também se foque em uma única atitude sua, em um único comportamento seu, em uma única ação que você pode fazer, tá? Para você melhorar o seu relacionamento com o seu marido. O que é aquela característica sua? O que é aquele ponto seu no seu relacionamento que você sabe que você tem que melhorar, que você sabe que você tem que caprichar, que você sabe que tem sido um ponto fraco seu e que ele pode ser negativo para o seu relacionamento? Oi, Elis, tudo bem? Seja bem-vinda. Lembrando, quem entra aqui precisa pagar pedágio, mandar essa live para 5 pessoas, tá?
e mandar coraçõezinhos para mim, beleza? Então, a outra única coisa na qual você vai se focar agora é em você, é no seu comportamento, tá? Então, você vai pensar de todos os comportamentos, de tudo aquilo que acontece no seu relacionamento e que muito possivelmente ele prejudica o seu relacionamento, ele faz com que o seu relacionamento não seja assim tão gostoso, que você sabe que é você mesma que precisa mudar, que é você mesma que tem feito algo que não está sendo tão benéfico assim para a relação. O que você pode fazer, de que forma que você pode mudar, que você pode modificar esse seu comportamento, tá? E você vai se focar também nessa única coisa, em como que você pode modificar esse seu comportamento, o que você pode deixar de fazer para que o seu relacionamento seja gostoso e valha a pena, tá? Então é bem importante você pensar então também no seu, bem importante não, é primordial que você pense no seu comportamento. Veja, qualquer uma das duas únicas coisas que eu quero que você se foque, de qualquer forma, elas dependem de você, tá? Não dependem do outro, não dependem da ação do outro. Depende única e exclusivamente da sua ação, porque é assim que a gente consegue mudar o nosso relacionamento. É a partir das nossas ações e não das ações do outro, tá? Eu tenho vários clientes, né? Tenho vários clientes que quando chegam no consultório, e aí clientes de relacionamento e que vieram só eles, não vieram o casal, né? E que eles vêm reclamando muito do comportamento do outro, E depois de algumas sessões, depois de poucas sessões, na verdade, eles começam a entender que não há nada que se possa ser feito para que o comportamento do outro mude. O único comportamento que pode ser mudado é o meu, né? O cliente entende que é ele que precisa fazer alguma coisa para mudar. E a partir dessa mudança que ele começa a fazer nele mesmo, nas suas ações, as mudanças no outro vão surgindo, vão aparecendo, né? Eu tive uma cliente, foi muito interessante, e até apesar de eu fazer um pacote fechado de mentoria de 8 sessões, ela fez 5 sessões, tá? Ela fez 5 sessões, ela não chegou a fazer todas as sessões. Por quê? Porque quando ela percebeu que ela veio reclamando muito do marido, que o marido não dava atenção, ela achava que ela tinha que fazer todas as coisas que o marido pedia, que ela nunca podia fazer nada do jeito dela, do jeito que ela queria. Ela dizia que até a comida, né, o que ela cozinhava sempre tinha que ser aquilo que o marido gostava de comer, que ela nunca podia fazer uma comida diferente, né? E a gente começou a trabalhar um pouco nessa questão, e eu falei para ela o quanto que ela tinha que manter a individualidade dela, porque muito possivelmente era exatamente as características dela que as tornam única, né? Que fizeram com que o marido dela se apaixonasse, se interessasse por ela. E o quanto que ela estava deixando de lado essas características únicas dela, fazendo só aquilo que ela achava que o marido quisesse que ela fazia, né? Por quê? Porque ela também não estava falando, não estava conversando com o marido. Ela se comportava daquela maneira que ela achava que era aquilo que o marido queria, mas ela não tinha conversado com ele sobre isso. Pois bem, ela começou a conversar algumas coisas com ele. Um dia ela fez uma comida que ela gostava, que ela estava a fim de fazer. Ela falou que há muitos anos, há uns 3 anos que ela não fazia. Às vezes ela comia na casa da mãe dela, porque a mãe dela fazia para ela. Mas no almoço, no jantar dela e do marido, ela não fazia, porque ela achava que ele não ia gostar e que ele não ia comer. Então ela começou a ter algumas conversas com ele, né, alinhando alguns pontos, e ela vinha para a sessão e ela acabava me dizendo, Clary, olha, porque eu achava que era assim, e quando eu conversei com ele, não era exatamente como eu pensava.
E o dia mais interessante foi o dia que ela falou: hoje eu vou fazer uma comida que eu gosto, né? Hoje eu vou fazer uma comida que eu gosto. E tem ainda um pouquinho na geladeira da comida que ele gosta. Se ele quiser, eu esquento, ou ele esquenta, né? Vamos ver como é que é. E ela estava muito apreensiva com isso. Ela estava super apreensiva com isso. E ela disse que quando ele chegou e abriu, né, as panelas para se servir, que ela estava, né, mexida, meu Deus, como é que vai ser isso? E ele não falou nada, comeu, elogiou e falou: nossa, até que enfim alguma coisa diferente aqui. Veja só, né, o quanto que ela estava com um foco nele, né, e olhando para comportamentos dele, achando que aquilo era defeitos, fazendo muitas críticas a ele. De repente, quando ela começou a olhar mais para ela, quando ela começou a fazer coisas que a agradavam, quando ela começou a falar um pouco mais, conversar um pouco mais com esse marido, ela começou a perceber que eram situações que ela estava criando e que nem tudo aquilo que ela vinha e falava para mim, que ela reclamava, era exatamente como ela pensava que fosse, né? Então isso é muito, muito comum nos relacionamentos. A gente, pelo excesso de convivência, ficar imaginando que o outro quer uma coisa da gente sem a gente conversar, né? E aquilo acabar se tornando um desgaste no relacionamento. E quando você vai colocar as cartas na mesa, né? Você vai falar com a pessoa, você vai entender um pouco mais a pessoa, não era exatamente aquilo que ela esperava de você, tá? Então vamos lá. Essa é as únicas coisas que eu quero que você se foque, tá? Qual é a característica que você mais admirava no seu parceiro, no seu cônjuge, no seu marido, no início do relacionamento, e resgatar isso dentro da relação, tá? Você deixar claro isso para ele de diversas maneiras, e eu peço que você mantenha isso por uma semana, tá? Durante uma semana, resgate esse ponto positivo aí do seu marido, tá? Deixe isso bem claro para ele, e eu quero que você veja o quanto que isso vai favorecer o relacionamento no dia a dia de vocês. Depois você pensar no seu comportamento, em alguma coisa que você faz, ou que você deixa de fazer e que é prejudicial para o seu relacionamento, mas você não está dando muita atenção para isso e você continua se comportando dessa forma, que não vai ser legal, que não vai ser bacana, e você precisa mudar isso, tá? Você precisa repensar esse seu comportamento para que o seu relacionamento tenha a mudança que você quer. E é por uma semana só que eu peço que você faça isso. E aí você já vai começar a notar, você já vai começar a perceber quais são as mudanças que vão começar a acontecer no dia a dia do seu relacionamento. Por quê? Um relacionamento bom, gostoso e que vale a pena, ele é feito dos pequenos comportamentos, das pequenas gentilezas, da nossa maneira respeitosa de se comunicar, né? De conviver com a pessoa no dia a dia. E a gente não precisa de grandes mudanças, a gente não precisa de coisas grandiosas. São as pequenas coisas, as coisas mais simples que fazem toda a diferença. Eu tive uma cliente que ela disse que uma coisa que ela costumava fazer no início do relacionamento era receber o marido dela na porta, tá? Ela escutava o carro dele chegando e ela ficava na porta esperando por ele. E depois de um tempo ali de casados, depois quando os filhos chegaram, ela deixou de fazer isso. Ela disse que na verdade ela já deixou de fazer isso antes mesmo dos filhos chegarem, mas ela usava isso como justificativa. Porque tem as crianças, porque eu tenho que dar banho, porque eu tenho que dar janta, porque quando chega em casa no final do dia é uma correria.
E ela dava essa justificativa, né, dela não fazer mais essa pequena gentileza, esse gesto de afeto com o marido dela. E ele às vezes falava, nossa, eu lembro quando a gente acabou de se casar, logo que a gente se casou por algum tempo, que você fazia isso, aquilo, se comportava dessa ou daquela forma, né, que você me esperava na porta, você deixava a porta aberta e ficava me esperando ali, né, como isso era bom, como isso era gostoso, que ela sempre tinha uma justificativa para aquilo. E ela falou, hoje os nossos filhos já estão grandes, eles se viram, ela falou, e hoje eu tenho uma rotina diferente com relação a essa coisa também de refeições, né, no final do dia, de jantar. Ela disse que ela aprendeu já a deixar coisas prontas, que ela não tinha que fazer tudo do zero, como era no início, que já não tinha mais as crianças para dar banho, para servir comida. E por que ela não estava fazendo aquilo? E ela sempre tinha uma resposta na ponta da língua para o marido, quando ele falava, nossa, eu lembro disso com saudade, que gostoso, que bom que era. E quando eu acho que foi na segunda sessão que nós conversamos um pouquinho sobre isso, e eu lembro da reação dela, que eu fiz assim, sabe? Ela fez assim, uma reação de surpresa, né? Falou, Clary, falou, uma coisa tão pequena, hoje os meus filhos não precisam mais que eu dê banho, não precisam muitas vezes nem que eu faça comida, às vezes a comida tá pronta, só colocar no prato e pode esquentar lá no micro-ondas, e eu nunca mais fiz isso, e todas as vezes que meu marido falava, e muitas vezes ele nem falava cobrando, ele só falava com um tom nostálgico, né? Eu sempre tinha uma desculpa para dar para ele com relação a isso. Às vezes a gente tava até assim meio, né, brigado, não é brigado a palavra que ela usou, foi uma outra palavra, um com o outro, mas não estavam lá nos seus melhores dias, né? Eu falei, e eu esperava ele na porta de casa, e isso já fazia diferença para o nosso relacionamento, já fazia a diferença naquele mal-estar ali que a gente tinha, né? E aí isso foi uma coisa que ela começou a fazer, né? Esperar novamente o marido na porta de casa. Inclusive foi até engraçado que ela falou assim, daqui a pouco ele se aposenta e eu não, mesmo que eu queira, eu não vou ter mais a oportunidade de esperá-lo na porta de casa, que é uma coisa que ele sempre falou o quanto que isso fez bem para ele, o quanto que ele gostava disso, né? O quanto que ele se sentia acolhido, o quanto que ele sentia que era carinhosa aquela atitude dela. Então pense, gente, nas pequenas coisas, tá? Pense nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, porque se você não pensar nas pequenas atitudes e nas suas pequenas atitudes, não haverá mudança, né? Eu tenho certeza, se você começar a pensar aí nos seus comportamentos, né, de início de relacionamento, você vai ver que tem muitos comportamentos que você deixou de ter, e você vai pensar por que você deixou de ter esses pequenos comportamentos do início do seu relacionamento. Se você tivesse mantido esses pequenos comportamentos, essas gentilezas, essas ações básicas e que faziam bem para o seu relacionamento, eu tenho certeza que se você voltar a ter um ou dois desses comportamentos básicos que eram tão comuns no início do seu relacionamento, que sim, o seu relacionamento vai mudar e vai melhorar. E se você tá pensando aí, né? Tá me dizendo porque eu vou pensando assim nos meus clientes, né? E o que eles costumam falar pra mim. Mas se você está pensando aí, minha vida é corrida, não dá mais para eu fazer isso, aquilo que eu costumava fazer no início do relacionamento. Porque hoje as coisas mudaram, são diferentes. Porque hoje a gente tem os filhos, então não dá para fazer isso, para fazer aquilo. O que eu ouço quando as pessoas falam isso para mim é que eu não estou afim de mudar. Eu não estou afim de mudar as minhas atitudes. Eu não estou afim de rever os meus comportamentos e as minhas ações. É isso que eu ouço
quando as pessoas começam a me dar justificativas do porquê que elas não podem ter essa ou aquela ação que vai favorecer o relacionamento, né? Por que elas não podem retomar algumas pequenas ações que elas costumavam ter no começo do relacionamento? Por que elas não mantiveram isso durante o relacionamento e que se tivesse mantido ou que se voltar a ter, vai fazer uma grande diferença na harmonia do relacionamento, vai fazer uma grande diferença naquela sensação gostosa que é de estar com o outro, de ter o outro por perto, tá? De que forma, né? Como que você pode mudar algumas coisas, né? Se você não tá conseguindo pensar aí no que você pode fazer, você pode perguntar. Você pode perguntar para o seu marido: o que era que a gente costumava fazer no início do nosso relacionamento que era tão gostoso e que hoje a gente não faz mais? Você não precisa falar sobre o que ele fazia e deixou de fazer, porque isso vai ser uma crítica, uma acusação, e vocês não precisam de mais disso, porque eu tenho certeza que isso já acontece em muitos momentos do seu relacionamento, né? Você não precisa também perguntar só sobre você, se você não quer entrar nesse mérito, se você não quer entrar nessa questão. Você pode perguntar sobre os dois, tá? Você pode perguntar sobre vocês dois. O que nós fazíamos? O que acontecia no nosso relacionamento? O que era comum da gente ter um com o outro no início do nosso relacionamento e que era gostoso, que você gostava que eu fazia pra você, o que eu gostava que você fazia pra mim e que a gente não faz mais e a gente poderia continuar fazendo, tá? E aí você vai ver que são coisas básicas, são coisas pequenas, né? São coisas que a rotina do dia a dia faz, e aquela certeza de que a pessoa vai estar sempre ali ao nosso lado, né? Faz com que a gente perca um pouco dessas pequenas atitudes, né? Pequenas atitudes. Por isso que eu estou pedindo só que você faça uma pequena atitude, né? Que você vai se focar em uma única coisa. Uma única coisa que é você pensar naquilo que fez você se interessar pelo seu marido, pelo seu parceiro, tá? Aquilo que você mais gostava nele, aquilo que você entende que fazia muito bem pro relacionamento de vocês, tá? E aquilo que você entende, que você percebe, que você faz ou deixa de fazer e que inviabiliza vocês de manterem um bom comportamento, um bom casamento, tá? Aquele comportamento seu que dificulta o casamento se manter naquele fluxo gostoso, que você olha para o outro, que você sorri, que você senta à mesa para fazer uma refeição e é gostoso de bater um papo, né? Aquela coisa gostosa de vou sentar e assistir algum programa, alguma coisa legal com meu marido, vamos jogar um jogo, vamos ler um livro e compartilhar a nossa experiência, a nossa opinião sobre esse mesmo livro. Então, assim, pequenas coisas, pequenas atitudes mesmo. Nesse tempo de pandemia não dá para ficar saindo, né? Não posso falar, ir num barzinho, ir num restaurante, ir, sei lá, em algum lugar. Não vou incentivar isso não, porque eu tenho certeza que isso é algo que essas pequenas atitudes e gentilezas a gente pode fazer dentro de casa mesmo. A gente não precisa estar saindo para isso. Sair também é bom, é interessante, é uma quebra de rotina que faz muito bem para o casal, né? Mas nesse momento a gente precisa se resguardar um pouquinho mais. Então, hoje é isso que eu quero trazer para você, tá? Pensar em uma característica do seu marido, que é algo que vale a pena você ressaltar para ele, né? Que isso é uma característica que faz muito bem para você e para o relacionamento de vocês. Você elogiar essa característica que ele tem, você pensar maneiras diferentes de passar isso para ele, de falar isso para ele. Porque durante uma semana eu quero que você, de maneiras diferentes, você traga isso à tona
para ele novamente, para ele se sentir olhado, para ele ver que você presta atenção nele, para ele perceber o quanto que ele é importante para você. E também para você mostrar para ele o quanto que você se importa, sim, com ele e com a relação, com o relacionamento de vocês, que você pense naquela ação, naquela atitude que você faz ou que você deixa de fazer e que você deveria continuar fazendo no seu relacionamento, ou que você deveria deixar de fazer no seu relacionamento, para que seja um relacionamento gostoso e que vale a pena, para que seja um relacionamento que quando você coloca a cabeça no travesseiro, você está feliz com o que você tem, para que não seja um relacionamento que quando você deita, você pensa, será que vale a pena? Será que eu estou insistindo ou persistindo nessa relação, né? Para que quando chegar uma data comemorativa, eu falo isso porque isso acontecia muito comigo em datas comemorativas, eu ficava pensando se o meu casamento valia a pena, se no ano seguinte eu ainda estaria comemorando aquela data com o Eduardo ou não. E eu sei da sua angústia, eu entendo a dor que é a gente ficar dia após dia, né, mês após mês, data comemorativa após data comemorativa, pensando nisso. Eu estou insistindo ou eu estou persistindo? Isso vale a pena ou isso não vale a pena? Como que você vai começar a perceber, né, se esse é um relacionamento que ainda vale a pena ou não? A partir daquilo que o outro fizer para você, a partir da sua mudança de comportamento, tá? Então, quando você ver que a partir da sua mudança de comportamento, dos elogios que você está fazendo para o seu marido, daquilo que você está voltando a fazer, que você que você fazia antes a partir das suas mudanças, a partir dos elogios que você vai fazer para o seu marido nessa semana, a partir daquele comportamento seu que você vai mudar durante uma semana, quando você começar a perceber que ele está também agindo de maneira mais afetuosa, mais carinhosa com você, que ele também está te dando um retorno dessas ações que você está tendo com ele, aí você vai ver que vale a pena sim fazer mudanças no seu casamento e vale a pena persistir. Agora, se durante uma semana você não ver mudança alguma, ou talvez até perceber que ele está ficando pior, então você precisa continuar assistindo as lives, tá? Porque não é em uma semana que você vai ver mudanças significativas para tomar uma decisão. Isso é só o começo. Isso é só o começo. E talvez você não esteja fazendo isso exatamente da maneira certa. Então é por isso que eu ofereço a minha mentoria, tá? Além dos conteúdos gratuitos aqui, que muitas pessoas me dão retorno dizendo que só a partir disso já conseguem melhorar algumas coisas em seus casamentos, eu também tenho a minha mentoria de relacionamento, tá? Que é para ouvir cada uma das pessoas que me procura, para eu poder ajudar na sua particularidade, né? Na sua particularidade, tá? E às vezes a gente busca, né, uma mudança achando que o outro tem que mudar, fazendo críticas para outra pessoa, fazendo apenas críticas para outra pessoa. Ao invés da gente focar no positivo, a gente fica focando no negativo, né? No negativo. Veja, quando você foca aquilo que você foca expande. Se você foca no negativo, é o negativo que vai ficar ainda mais intensificado na sua relação, tá? Deixa eu te explicar. Imagina que você escuta o seu marido falando assim, vou falar de mim, né? O seu marido, vou falar de mim. Imagina que o Eduardo vira e fala assim, a Clary é preguiçosa, imagina, você acha que ela faz almoço todo dia? Faz nada, ela cozinha lá umas 2 vezes na semana só, guarda a comida no congelador e depois ela só esquenta. Eu acho isso uma preguiça, Vocês acham o quê? Quais são as chances de eu falar assim, nossa,
Meu marido me acha preguiçosa porque eu não cozinho do zero todos os dias, porque eu já deixo carne refogada, feijão cozido no freezer só para descongelar. E eu não cozinho feijão do zero todos os dias, eu não frito um bife do zero todos os dias. Ai, vou começar a fazer isso agora. Ou, quais são as chances de eu ouvir essa crítica e falar assim, ah é? Pois bem, pois agora nem esquentar eu não vou, vai ficar lá no freezer. Se quiser que abra, pegue, esquente e faça. Ah, você acha que eu sou preguiçosa por conta disso? Né? Então, quais são as chances de eu ouvir uma crítica, de eu ouvir uma reclamação ao meu respeito e eu falar, nossa, preciso muito mudar isso? Ou falar, ah, é assim que você acha que é? Então, é exatamente assim que vai ser, tá? E quais são as chances de eu ouvir um elogio, tá? De eu ouvir um elogio e eu realmente querer mudar, de eu fazer alguma coisa para agradar ainda mais a pessoa que me elogiou. Então, novamente, por exemplo, o Eduardo falou assim, olha, eu gosto mesmo é de um arroz fresquinho todos os dias, mas a Clary tem o costume de fazer o arroz para o almoço e já deixar a quantia certa para a gente jantar. Tudo bem, eu janto do mesmo jeito, mas se o arroz fosse fresquinho, eu ia gostar ainda mais. Gente, quais são as chances de eu, uma vez por semana, fazer um arroz fresquinho no almoço e no jantar? Ou talvez mais do que uma vez na semana. Então você entende que você precisa se focar no positivo e você precisa se focar em uma única coisa também. Por que eu pedi em uma única coisa? Tanto sua quanto do outro. Porque nós mulheres temos o costume de fazer uma lista, assim, né? Porque eu não gostei disso, você não fez aquilo, você ainda não terminou aquele outro, você não me ajudou nisso, você não. A gente costuma fazer uma lista daquilo que a gente não gosta, daquilo que não nos satisfaz, daquilo que não nos agrada, né? No nosso marido, e a gente coloca lá, pá. Não gosto disso, não gosto daquilo, você não fez isso, não fez aquilo outro. Né? A gente tem esse costume. E quando a gente se foca em uma única coisa, tá? A pessoa vai ouvir aquilo, a pessoa vai prestar atenção naquilo, ela vai ver que você está falando algo construtivo para ela. E não que você está novamente naquela listinha de reclamações, lá vem ela de novo me criticar, tá? Então, se foque em uma única coisa, em uma única característica e foca no positivo. Mostra para o seu marido quanto que aquela característica dele é importante, é boa, é positiva para vocês e para o relacionamento de vocês, beleza? Então, é por uma semana que eu quero que você faça isso. Tá? Só por uma semana. Durante uma semana vamos ver o impacto positivo que uma única coisa, tá, pode ter no seu relacionamento. E eu quero que você me conte depois, me manda lá no direct qual foi o seu foco, qual foi a única coisa, a única característica que você se focou nessa semana e qual foi o impacto que isso teve no seu relacionamento, tá? Olha só.